A educação é o principal foco de atuação do investimento social privado no Brasil hoje. A última edição do Censo GIF, grupo de institutos, fundações e empresas, mostrou que em 2022, quase 2 bilhões de reais investidos na educação brasileira vieram daí. O impacto disso pode ser muito significativo quando o investimento é direcionado para políticas robustas, bem estruturadas e que, de acordo com evidências, de fato transformam a educação. Os investidores privados atuam em parceria com os outros atores. Se os atores públicos são os protagonistas da transformação que queremos ver na educação pública, os investidores privados são um suporte para fomentar políticas bem-sucedidas. No episódio de hoje, a gente discute o papel do investimento privado e fala do caso da B3 Social, que financia organizações e projetos sistêmicos voltados para a melhoria da educação pública no Brasil. Eu sou o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui você ouve conversas sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos tocadores de áudio às segundas-feiras. Nossa convidada hoje é a Fabiana Priante, Head da B3 Social, entidade sem fins lucrativos que gerencia os investimentos sociais privados da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A Fabiana tem especializações em ESG, gestão de projetos, inovação e liderança, e atua há 20 anos no terceiro setor em ações focadas na garantia de direitos à educação pública de qualidade para todos. Podcast Instituto Natura. Diálogos sobre educação na América Latina. Oi, Fabiana. Gostaria primeiro de agradecer muito tua presença. Sei que as agendas sempre são complexas, então obrigado pelo tempinho que você tirou para conversar com a gente. Davi, muito obrigada pelo convite. Fico super feliz de estar aqui. Sou fã desse podcast e é uma honra ter essa conversa com você. Fabiana, eu não vou conseguir te chamar de Fabiana, eu vou te chamar de Fabi, como eu sempre te chamei. Acho que você não se importa, né? De forma alguma, vou até achar melhor, porque senão eu vou achar que você tá brava. Quem me chama de Fabiana é minha mãe, né? Joia, Fabi. Então, antes da gente entrar diretamente na questão da B3 e de como vocês discutem a questão do investimento social privado, eu queria dar um passo anterior e começar contextualizando de uma maneira mais geral o papel e a importância do investimento privado na educação, né? Você tem muita experiência no terceiro setor, já viu esse investimento do setor privado acontecer de diversas formas, e eu queria um pouco aproveitar essa tua experiência para perguntar para você o que você acha que motiva esse investimento privado em geral, assim, não necessariamente só da B3, e que relevância você acha que tem esse investimento privado para a educação brasileira? Ótima pergunta, Davi. De qualquer ângulo que a gente olhe, os dados, eles mostram com muita clareza que fortalecer a filantropia significa gerar impacto real e positivo na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Então, o futuro de toda e qualquer nação necessariamente passa por garantir que todas as crianças e jovens têm acesso a uma educação pública de qualidade. Isso é ponto comum. E é justamente por esse caminho ser o mais eficaz para a redução das desigualdades que a educação é a grande motivação para o nosso investimento, né? Acho que nós concordamos em relação a isso, que a melhoria da educação, ela exige mais do que boas intenções. A gente precisa de método e de visão de longo prazo, né? E agendas que são tão caras como a alfabetização e a matemática, elas não vão se resolver com soluções rápidas, né? Elas precisam de continuidade, de consistência e investimento financeiro ao longo de muitos anos, né? Que é uma questão importante e disruptiva para o investimento social privado, que infelizmente acaba muitas vezes sendo super pontual, né? Eu acho que sair dessa lógica, né, de projeto pontual e autoral para atuar de uma forma mais estratégica, colaborando com políticas públicas e dentro de coalizões, nós acreditamos que isso pode potencializar o campo, né?
Então, acho que aqui também é um entendimento de que o investimento social privado, ele entra como um reforço ao papel do Estado, né? Ele não vai substituir o Estado, mas ele pode acelerar e pode impulsionar as iniciativas alinhadas às políticas públicas. Na sua fala de abertura, você trouxe o dado que na última edição do Censo GIF de 22, 23, o volume total de investimento social no privado foi de 4,8 bilhões. Desse montante, aproximadamente 2 bilhões foram destinados à educação, mas ainda de uma forma muito pulverizada. E a verdade é que o recurso atual que nós temos disponível ainda não é suficiente, né? A agenda de educação, ela é muito ampla, muito complexa, né? Então, para enfrentá-la, nós precisamos de mais aliados, mais alinhamento, mais recurso para investir de uma forma focada no que realmente transforma, né? A educação pública de qualidade, ela deveria ser uma preocupação de todos. O assunto de maior audiência está em todas as mesas de debate, né? Nossa, tua resposta tocou em vários pontos super importantes, né? A questão de como é que a gente não pulveriza energia, apoiar políticas públicas, não projetos pontuais, coalizões. Vou querer explorar todos esses pontos um a um. Mas antes de entrar e se aprofundar nesses pontos, eu queria ouvir um pouquinho mais da B3 Social. Acho que nem tanta gente conhece a B3 Social. Qual que é a história da B3 com filantropia? Por que a Bolsa começou a fazer investimentos sociais? Enfim, como que vocês estão pensando esse tema? Legal poder contar essa história. Em 2007, quando a Bovespa e a BMF se fundiram, elas já tinham separadamente as suas próprias ações de responsabilidade social corporativa, né? Mas, para gerenciar essas ações de uma maneira mais integrada, criou-se uma associação sem fins lucrativos. 10 anos depois, né, em 2017, com a criação da B3, nasceu a B3 Social, né, que é responsável pela gestão do investimento social da companhia. E em 2020, nós passamos a operar no modelo atual, que é exclusivamente grant maker. Exclusivamente nós apoiamos iniciativas que colaborem para melhorar a educação pública e brasileira. Essa escolha, ela foi feita por convicção de que essa é a principal alavanca para o desenvolvimento do país, né? Então, assim como a B3 é a principal infraestrutura do mercado financeiro, a B3 Social, ela investe na educação pública, na infraestrutura da educação pública, né? E a mesma diligência que nós aplicamos no negócio, né, buscamos fazer com o investimento social também. Então, foco, consistência e uma busca constante por resultados robustos, né? Então, aqui um rápido sobrevoo. A B3 Social, ela é responsável pelo investimento em projetos de educação, pela gestão das leis de incentivo da B3, exceto o Rouanet, pelo voluntariado corporativo, fundo emergencial e de indução de boas práticas no investimento social privado, né? Em 2005, nós estamos completando 5 anos de reestruturação e, ao longo dessa breve história, nós destinamos mais de 290 milhões para mais de 1.000 projetos em todos os estados brasileiros, né? A nossa lógica, a nossa estratégia é guiada pelo investimento sistêmico. Então, em vez de tentar resolver pedaços dos problemas, né, de uma forma isolada, nós olhamos para o todo, uma visão de longo prazo e articulação entre diferentes atores nessa transformação estrutural, né? Não é só aliviar os sintomas, mas enfrentar as causas mais profundas dos desafios para a melhoria da educação pública. Muito interessante você estar falando isso. Eu acho que um dos problemas que a gente vive no ecossistema da educação e talvez em outras agendas também sociais e que não é tão aparente é o quanto a dispersão de milhões não, mas milhares de projetos que a gente faz, normalmente envolvendo o setor público, o quanto isso gera uma dispersão e às vezes até atrapalha para fazer políticas públicas estruturantes.
E eu acho que, fazendo um reconhecimento aqui, eu acho que a B3, principalmente nos últimos anos, vem olhando para evitar um pouco essa dispersão e focar, como você falou, em iniciativas mais transformadoras, mais robustas, e eu acho que isso vem ajudando bastante o ecossistema, inclusive, a se estruturar. Então, faço esse reconhecimento aí ao trabalho de vocês nesse sentido. E aproveito para perguntar, Fabi, se na B3, dentro dessa parte de educação, vocês têm temas mais específicos que vocês estão buscando trabalhar. Dentro dessa perspectiva de melhoria estrutural da educação pública, nós investimos prioritariamente em 3 grandes temas. O primeiro deles é a alfabetização. A gente sabe que uma criança que não aprende a ler e escrever na idade certa, ela tem muito mais chance de abandonar a escola e muito menos chance de desenvolver o seu pleno potencial, né? E, infelizmente, hoje no Brasil, uma parcela enorme de crianças termina o 2º ano do ensino fundamental sem estar alfabetizado, né? Isso não é um desafio educacional, isso é um desafio social, né? Então, nesse tema, nós apoiamos a Associação Bem Comum, que atua em 18 estados e dezenas de municípios, para garantir a educação de qualidade, com ênfase na alfabetização até os 7 anos de idade, né? E esse é um excelente exemplo de co-investimento que nós fazemos com o Instituto Natura, com a Fundação Lehman e outros importantes parceiros, né? O segundo grande tema para nós é a matemática, né? E essa é uma das áreas mais críticas na educação do Brasil, né? Os dados mostram que a maioria dos estudantes não consegue resolver problemas básicos. E a matemática está no centro da vida cotidiana, está no centro da tomada de decisões, desde calcular um troco a interpretar dados, né? Tomar um empréstimo, atuar no mundo do trabalho, né? Mas, infelizmente, a maioria dos estudantes brasileiros não domina nem os conceitos básicos, né? Então, aqui nós temos investido em iniciativas com grande potencial de impacto. Um exemplo é a parceria com o Instituto Reúna, na criação de uma frente dedicada a fortalecer o ensino e aprendizagem de matemática nível nacional, com foco em incidência e transformação sistêmica, né? Um terceiro tópico, um terceiro tema novo e extremamente importante é o combate aos impactos das mudanças climáticas na educação. Digamos que tenhamos descoberto as melhores metodologias para garantir a alfabetização na idade certa e o ensino e aprendizado de matemática, isso não vai funcionar se as escolas estiverem inundadas, repletas de fumaça tóxica ou a mais de 40 graus, né? Não existe aprendizagem, né? E, infelizmente, já é uma realidade e já impacta milhares de estudantes no Brasil e no mundo, em especial no sul global, né? Ainda tem pouquíssimo investimento no tema, de todo o recurso investido em mudanças climáticas no mundo, apenas 1% é destinado para a educação, né? E aqui nós precisamos pensar numa colaboração intersetorial para respostas inovadoras. Nós temos ainda que ampliar muito os estudos nesse campo para pensar e ter escolas resilientes, pensar na infraestrutura, escolas verdes, currículo, a preparação da comunidade escolar. Enfim, então aqui acho que esse é um tema que eu tenho falado bastante entre os pares e que ainda precisa ser muito aquecido, né? Acho que para complementar aqui, nós também entendemos que é altamente relevante investir em advocacy, né? E aqui eu cito o exemplo do Todos pela Educação, o Movimento pela Base, o Instituto Rodrigo Mendes, né? Produção de estudos para tomada de decisão baseada em dados e evidências, aqui eu cito o IED. E tem uma frente extremamente importante e que acontece mais especialmente nos momentos de emergência, é o co-investimento. Então, citando aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, nós integramos uma coalizão que fez um investimento focado
em demandas da Secretaria Estadual de Educação, e aqui, entre parênteses, né, a importância de estar alinhado à política pública, senão a gente acaba atrapalhando, na boa intenção a gente acaba atrapalhando, né. Nesse momento foram doações de cozinhas para as escolas, de readequação do currículo para recomposição da aprendizagem escolar, e posteriormente, com o Grupo Ultra, nós criamos uma campanha chamada Segunda Chamada, e ela foi destinada, né, para apoiar a reconstrução das escolas do município de Canoas. Então, aqui foram doadas bibliotecas, brinquedotecas, com o apoio, né, com a participação de pessoas físicas e jurídicas, né? Então, acho que essa é a composição dos nossos apoios. Bastante coisa, né? E acho que muito certeiros também esses apoios, né? Do ponto de vista mais temático, né? Dos temas da educação, alfabetização e matemática, com certeza, acho que são pontos nevrálgicos aí, causas raiz de muitos outros problemas que a gente tem na educação e até no desenvolvimento do país, como você comentou. Fabi, eu acho que você falou ao longo dessa conversa já vários pontos que eu considero muito importantes na atuação do investimento social privado, que realmente podem contribuir, né? Então você falou em, temos que apoiar as políticas públicas, melhor que seja em coalizão, quero ver resultado, tem que ser coisas transformadoras e tal. E eu fico pensando que grant makers como a B3 podem muitas vezes induzir, né, influenciar positivamente para que o investimento social privado cada vez seja mais potente se as suas escolhas estiverem vinculadas a esses temas, né? Poxa, será que eu vou privilegiar uma iniciativa que está sendo feita por uma coalizão versus que está sendo feita por uma organização especificamente? Esse como um exemplo, né? Então, eu queria só saber se vocês têm esse olhar, vocês como grant makers, vocês percebem que além de vocês apoiarem iniciativas, vocês são capazes também de influenciar positivamente esse grande ecossistema da educação? Vocês têm um olhar para isso? É uma grande preocupação e um desafio que nós nos colocamos de usar desse espaço, né, de interação, né, de circulação em um vasto ecossistema para induzir boas práticas do investimento social privado. E aqui, quando a gente fala, né, de boas práticas, elas vão desde a governança aos tipos de investimento, né? Então, muitas empresas ainda estão começando, né, nesse universo da filantropia. Então, desde a indução da filantropia individual, que pode ser feita com voluntariado, uma utilização eficiente das leis de incentivo, a essa reflexão mais sofisticada do apoio, né, feito de uma forma estratégica em grandes coalizões, né? Então, nós temos feito muitas conversas, temos levado muito essa lógica, né, da filantropia estratégica, que é a de apoiar iniciativas que estejam alinhadas às políticas públicas, que tenham a base em evidências e que atuem, né, mais uma vez, nas causas estruturais dos problemas e não só ali nos sintomas. Eu queria tocar aqui num tema delicado que a tua fala puxou aqui. Quer dizer, eu não acho ele nada delicado, mas tem gente que acha que é assim. Você fala, e eu concordo muito com essa questão do investimento social privado, apoiar a implementação de boas políticas públicas e tal. Mas tem muita gente que tem aquela visão antiquada e equivocada, na minha opinião, de que o investimento privado quer privatizar a educação e tal. E eu imagino que a B3, por ser um ícone aí do investimento privado, por vezes deve, talvez, ouvir algumas coisas como essa, né? Como que você vê isso? Como que você trata essa questão? Você consegue ver essa separação óbvia entre essas duas coisas? Como é que você vê essa questão do investimento privado que não tem nada a ver com privatizar a educação? Olha, Davi, talvez tenha sido uma sorte por onde nós temos circulado, não tenho percebido esse tipo de visão. Apesar de saber que ela existe e já ter me deparado com ela em outros momentos. E, infelizmente, a gente tem aqui um grande desafio, e que perpassa por vários outros temas,
que é a agenda negativa, né? Então, infelizmente, o que vai aparecer, né, para o grande público sobre a filantropia são as pautas negativas. Mas eu acredito muito na cultura do exemplo, e nessa visão do copo cheio, nesse otimismo. Então, em todas as interações, nós vamos justamente com esse olhar, né, para desmistificar a filantropia, né, e para fazer essa convocatória. Tem muito espaço, a gente pode crescer muito, né? Acho que o Brasil ele é um país generoso, mas ele precisa mudar, né, aperfeiçoar esse mindset e colocar o pezinho na água, né? Então, acho que por isso, novamente, que a gente faz esse convite para o nosso ecossistema de começar ali do básico, né? O investimento até atingir a maturidade e, novamente, né, atuar em causas estruturantes, em coalizões. Eu estou me repetindo o tempo inteiro, mas é porque essa é a mensagem central, né? E o tempo inteiro nós estamos batendo nessa tecla, acho que inclusive, né, Davi, nas nossas conversas, isso é o nosso grande desejo, né? E acho que é importante mesmo bater nessas teclas, Fabi, acho que você está bem certa. A gente tem comentado aqui na lógica de um ecossistema coerente, né? Então a gente vê quanto mais coerente esse ecossistema da educação trabalha, as próprias organizações alinhadas com a política pública no sentido de apoiar a política pública e não querer fazer o projeto que eu quero fazer, que não tem a lógica da política pública. Então, acho que esse ecossistema da educação coerente é super importante e acho que a B3, assim, de novo, fazendo um reconhecimento, tem um papel importante, porque nos últimos anos, por guiar a sua forma de investir também dessa forma, induziu positivamente e o mais importante, não atuou de maneira deletéria, porque poderia espalhar e pulverizar em milhões de projetos pontuais pequenos que só gerariam mais dispersão. Então, acho legal você estar falando isso. Agora, eu também queria ouvir de você, Fabi, sobre o futuro, assim. Entendi que é assim que a B3 está trabalhando e tal, mas vocês têm um olhar de coisas novas para o futuro? O que vocês estão pensando, assim, para os próximos anos? Aqui eu vou pegar a carona na pergunta anterior, né? E olhando para os próximos anos, o nosso plano é continuar aprofundando numa filantropia mais estratégica, colaborativa, né? E voltado para resultados efetivos na vida das pessoas, né? Nós queremos seguir atuando em parceria com outros investidores sociais, cada vez mais em grandes alianças, movimentos, né, coalizões, para promover essas soluções em escala e acelerar esse enfrentamento às urgências educacionais, né? Também usar esse nosso poder de convocação para influenciar mais filantropos a se engajarem, né? E mais do que isso, se conectarem, trabalharem juntos, com foco nas raízes dos problemas, né? E não apenas nos sintomas. O campo da filantropia, e é isso que nos motiva, né? Ele tem um espaço enorme para crescer, né? E assumir esse olhar mais sistêmico. Por outro lado, né, o Brasil ele é um país muito solidário, né? E ele já provou isso várias vezes e ele reage muito rápido, né? Então, por exemplo, nas tragédias, né? Acho que voltando lá para a ocasião da pandemia, nós passamos de 5 bilhões em 2019 para 6 bilhões em volume total de recurso destinado para filantropia, né? E aqui foram 2 bi só para enfrentamento da Covid, né? Mas, no entanto, em 2021 nós voltamos para os níveis pré-pandemia, no volume de doações. Então, a gente precisa, né? E essa é a nossa intenção, ser um agente nessa mudança de mindset, né? Que a mobilização ela não seja só na emergência, né? E apoiar também as urgências. E a melhoria da educação pública é uma urgência, né? Exato. Então, nós precisamos transformar essa energia em ações duradouras. O investimento social, ele precisa ser cada vez mais inteligente, mais integrado e estruturado. Perfeito. Acho que quando você falou isso, eu pensei também a mesma coisa, né? Que se a gente olhar os números mesmos da educação brasileira, é uma urgência
muito forte também para a gente trabalhar. Você citou em algum lugar resultados efetivos, né? O que vocês consideram resultados efetivos? Como é que vocês avaliam se... Não no detalhe da avaliação, me fala de maneira genérica assim, mas o que vocês consideram resultados das ações que vocês apoiam? Eu acho que, usando como exemplo a alfabetização, nós temos olhado, então, para os resultados, né, no IDEB. Então, a gente tem tentado, Davi, não ficar reinventando a roda, né? E não ficar também criando indicadores que são frágeis e que, de repente, não estão alinhados novamente às políticas públicas, né? Então, o tempo inteiro a gente vai olhar para alinhamento às políticas públicas. Então, na alfabetização, nós olhamos para os indicadores nacionais. No caso de agendas novas, né, como a matemática ou combate às mudanças climáticas, nós estamos muito, né, focados na incidência em políticas públicas. Então, o quanto que esses apoios, eles ajudam, né, a pautar, a transformar, a empurrar a agenda, né, e até mesmo levando isso para a grande mídia, né. Então, acho que esses são os nossos principais indicadores e também o que a gente tem olhado muito, né, na nossa matriz de decisão na escolha dos projetos. Perfeito. Acho que quanto mais os indicadores estiverem vinculados a realmente a mudança dos indicadores oficiais em larga escala da educação do Brasil, melhor. Então, eu concordo muito. Fabi, para finalizar aqui, faço uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo e fico sempre muito curioso para ouvir, que é assim, qual que é, na tua opinião, o sonho possível para a educação brasileira em 10 anos? E aí, quando eu falo sonho possível, eu quero um pouquinho de sonho, mas também com uma visão da realidade. O que você acha que pode acontecer com a educação brasileira em 10 anos? Bom, o sonho é termos um Brasil em que todos tenham acesso a uma educação pública de qualidade, que prepare os estudantes para o mundo, para a vida, para o trabalho, que a educação seja esse caminho da inclusão, da equidade, da prosperidade, né? E o Brasil, ele tem um grande desafio pela frente, mas ele também tem uma grande oportunidade para se tornar um exemplo global de transformação, né? E um país com as nossas dimensões, com uma sociedade forte, engajada, tem mais chance de avançar rápido, né? Então, aqui, de novo, a visão otimista, né, de que a educação, ela não pode ser somente um ideal, ela tem que ser uma meta concreta, assumida por todos, né? E a filantropia organizada, focada, ela pode impulsionar essa agenda, mas a gente tem que assumir o papel. Não podemos nos omitir. E aqui sim, eu acredito que com esse foco, com compromisso, um sonho será uma realidade possível. Muito bom, Fabi. Então vamos junto perseguir esse sonho aí que não é só seu nem meu, deve ser de muita gente. Super obrigado pela conversa aqui. Acho que você elucidou várias coisas importantes sobre a B3, sobre a filantropia e tocou em pontos que eu considero também muito nevrálgicos para o investimento social privado e para a filantropia. Então, queria te agradecer muito aí pela presença. Davi, eu que agradeço pelo espaço, é sempre muito bom conversar com você, sempre aprendo muito. E eu fico aqui com a esperança de que mais pessoas se juntem a essa nossa agenda e que coloquem a educação onde ela merece estar, que é no centro das decisões. Esse episódio está terminando. Não esquece de seguir o podcast no seu tocador favorito e de deixar um comentário contando o que você achou. Você pode nos escrever pelas redes sociais ou pelo Spotify. O Eric Menezes escreveu pelo LinkedIn comentando sobre o episódio que trata do impacto dos professores no aprendizado. Muito bom ver essa homenagem do Instituto Natura a quem realmente faz a diferença no dia a dia dos alunos, os professores. Curioso para ouvir um novo episódio do podcast, disse o Eric. Obrigado pela mensagem. Obrigado também a você por nos ouvir e às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver, que viabilizam o trabalho do Instituto Natura. O próximo episódio chega em 15 dias. Até lá!
Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A edição é do Matheus Marcolino, a sonorização e a mixagem são do Pedro Ianzur. A trilha sonora é da Estela Nesrini e da Todo Canto Produção Cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Mello.